Gente, boa noite, então, bem-vindos ao Satsang de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre a gente viver diariamente a espiritualidade. E que tipo de espiritualidade a gente está falando, né? Aquela que te traz uma estabilidade. Essa palavra espiritualidade é uma referência que a gente tem. E não é necessariamente ligada a nenhuma religião, tá? Então, essa espiritualidade é um estado de espírito, é uma forma de estar presente, de estar aqui, né? Uma forma de viver, praticamente. É isso, né? E sempre a gente fala no satsang sobre a nossa experiência direta, aquilo que está acontecendo com a gente, que a gente está experimentando. Então, por isso que eu vou propor para vocês uma coisa que acontece com todo mundo, né? Que é uma experiência comum a todos, que é o acordar. Então, a gente sentindo o cansaço, sentindo o sono, né? Que é um momento muito gostoso, você deitar na sua cama, se acomodar, se entregar a esse descanso. E de repente você adormece, mas você não vê o momento que isso acontece. Você não percebe o momento do sono, né? Do início do sono. É uma entrega. Então, isso é uma experiência direta de entrega. Porque você vai se preparando, você se dispõe, né? Você se coloca de uma forma receptiva a adormecer, a receber o sono, né? O adormecimento. Então, a experiência do sono, ela é consciente até um certo ponto, né? Quando você está cochilando, você ainda está percebendo alguma coisa, depois acabou. O que é muito bom, né? A gente sente que isso é bom. Agora, eu vou convidar, então, vocês a perceberem, né? Relembrarem a experiência do acordar, despertar. Quando você desperta em um local que você não está acostumado, acostumada, a dormir, todo mundo aqui eu acho que já teve essa experiência. Você não sabe onde você está por um segundo, 1, 2 segundos. Então, você não reconhece o lugar, né? Às vezes você viaja, um quarto de hotel, um local diferente. Você tem essa experiência de não reconhecer por algum período curto de tempo, tá? É muito valioso esse período curto de tempo, né? Esse desconhecimento do seu mundo, né? Porque você fala assim, onde que eu tô? Então você não reconhece o mundo, né? E aquele período de tempo ali, você daqui a pouco vem, né? Ah, lembrei, eu estou viajando, que é a continuação da história. Então, esse primeiro momento aí, a gente pode comparar
com o céu sem nuvens. Tá tudo limpo, né? Você abrir o olho, tá tudo limpo. É o céu sem nuvens. E aí, quando a história recomeça, você retoma da onde você tinha parado. E aí, você vai trazer toda aquela bagagem de identificação, de reconhecimento, e vai continuar rolando isso, empurrando isso. Tem também aquela imagem da bola de neve, né? Você vai continuar fazendo a bola de neve rolar, né? Ou a questão do céu, essa analogia sobre o céu. O céu limpo, sem nuvens, é leve, é luminoso, né? Essa imagem é uma imagem da mente, né? A mente limpa, a mente luminosa. A mente limpa, ela não tem peso, ela não tem preocupações, né? Ela é leve e ela é principalmente luminosa, tá? Então, isso que é dito, inclusive, na tradição budista, né? Você tem isso chamado de grande mente, a grande mente, né? Vasto, a vasta mente, um vasto espaço. E aí, vamos para a nossa experiência do céu. Vamos supor que amanheceu e o sol está brilhando e não tem nenhuma nuvem no céu. A gente fica feliz, né? A gente fica assim, entusiasmado, né? E daqui a pouco aparece uma nuvem, daqui a pouco aparece outra nuvem, e aí já não está tão assim maravilhoso, né? As nuvens vão diminuindo a luz, diminuindo o azul, né? Desbotando aquele azul. E aí, de repente, só tem nuvens. Não dá mais para ter, não dá para ver mais céu. E as nuvens vão ficando cada vez mais pesadas, mais escuras, a ponto de você ter que acender uma luz artificial dentro de casa. Por exemplo, tá? Eu estou levando vocês para essa experiência. Essa experiência ela é importante, né? O dia fica escuro. Vamos relembrar isso. O dia fica escuro. Então, o que que é essa mente escura? É a mente intoxicada por pensamentos, por impressões, por emoções. A mente, como um céu carregado, a gente pode dizer, é a mente carregada, né? E a mente carregada, ela gera sofrimento, porque ela gera aflição, porque ela gera ansiedade, porque ela gera tensão. Então você não consegue ficar leve dentro desse tipo de mente, né? A gente está chamando de mente, mas é um estado de espírito. Uhum. É uma forma de você permanecer no mundo, né? Uma forma de você criar o mundo, continuar a sua história, né? Então, de repente, você acorda num quarto de hotel e não reconhece o lugar e não se lembra, de repente, nos primeiros 2, 3, 4, 5 minutos, não retoma a história. Já pensou? Você não retomar a história, o que que vai acontecer? Você vai ter uma reação de querer encontrar algum tipo de história que se encaixe naquele ambiente. Qual ambiente? Um ambiente
cultural, né? Daquela civilização. Então, pode apagar, vamos dizer assim, a lembrança, uma hipótese, apagar a lembrança de quem você é, mas você ainda sabe que tem que usar roupa, por exemplo. Você sabe para que serve uma cadeira, você sabe como abrir e fechar uma porta. Então, a história total não foi apagada, né? Então, por causa desse resíduo, você vai sentir medo de não saber quem é, medo de não conseguir se identificar, não conseguir puxar essa sensação de ser você. Porque essa sensação de ser você acaba sendo um, um casulo, vamos chamar assim, né? Um lugar de referência, mas ao mesmo tempo um lugar de limitação. Então você se limita nesse espaço, né, familiar. É um espaço familiar. Então, ali você se sente, entre aspas, à vontade, mas ainda é perturbado, perturbada pelo movimento da história. Porque nesse reconhecimento, quando você reconhece, ah, sou eu que estou aqui, porque eu viajei, tal, você vai puxar a história inteira. E essa história, quando ela vem com os traumas, com as carências, com as fragilidades, né? E aí, isso compõe esse mosaico da sua face. Não é a sua face original, né? É uma face montada, que vem sendo montada ao longo da sua vida, né? E essa face fragmentada, né, esse mosaico, ele vai dando um contorno a uma ideia de si mesmo, a uma ideia de que você é realmente essa pessoa, né? E a gente se agarra a isso. Agora, isso é o contrário da espiritualidade, né? E quando você se agarra a essa construção que a gente está fazendo, né? Cada um está fazendo a sua história. Quando a gente está se agarrando a isso, vem o medo da história acabar. Porque a gente vê outras histórias acabando, a gente também foi forçado, de alguma maneira, a entrar, aderir a um modelo pré-estabelecido, né? Porque quando você nasce dentro desse modelo cultural, né, de civilização. Esse modelo, ele te dá condições de conforto. Você mora numa casa, você tem água encanada, você tem eletricidade, você tem cama, tem chuveiro, tem roupa, né? Só que tudo isso tem um preço. Qual é o preço? O preço de ter uma função, de ter uma utilidade, de ser alguém que tem um valor. Então entra a, você começa a ser avaliado, avaliada dentro desse contexto, né? Você é uma pessoa que merece aprovação ou não merece aprovação. Você é uma pessoa boa ou não é uma pessoa boa. E aí entram os valores humanos, né? Tanto culturais como afetivos. E aí você começa a ter que ser aprovado nesses quesitos. Aprovado ou aprovada nesses quesitos. Hum.
E aí começa a angústia existencial. Porque você entra nesse casulo e chama esse casulo de si mesmo. Isto sou eu. Essa pessoa sou eu, esse nome sou eu, essa família é minha. Eu nasci em tal cidade, eu moro em tal casa, né? Então é uma balança que te dá vantagens de conforto, né? Se você ficar doente, você tem acesso à medicina, você pode comprar medicamentos, né? Então, só que tem esse preço, né? Que função você tem dentro desse caleidoscópio, né? Gente, um minutinho, vou abrir para a Gaia, que ela cansou do satsang. É a minha cachorra. Porque ela viu que esse assunto é muito humano, né? Então não serve para cachorro. O cachorro está livre disso. Então, até aí a gente está entendendo, né? Tentando entender como que a gente cai nessa armadilha de continuar a história. A gente pode parar de continuar a história? Não pode. Mas a gente pode continuar a história de uma maneira diferente, ou de um ponto de vista diferente. Eu não preciso me identificar com a história. Eu posso deixar a história acontecer sem achar que essa história é a minha história. Ela é uma história. Ela surge, ela se desenrola no tempo, mas não necessariamente é pessoal, tá? Porque aí, essa analogia que a gente trouxe, quando o céu está limpo e começa a aparecer nuvens e começa a pesar, você começa a cultivar as nuvens. Você pode nem gostar muito das nuvens, mas de uma maneira ou de outra, pela inércia, por essa nuvem ter aparecido e ter se avolumado e ter tomado conta do espaço, né, da abóbada celeste e ter tampado a luz do sol, você não tem como impedir que elas apareçam e não só isso, você incentiva o surgimento dessas nuvens. Você incentiva o peso da mente. A gente entrou num condicionamento que faz com que as nuvens sempre estejam se reproduzindo. Isso, como eu falei, se tornou uma inércia. A gente reconhece que não é bom, mas a gente não sabe como parar isso. Um exemplo, na meditação, os pensamentos surgem. A gente dá aquela dica, né? Retorna para a respiração, para você não ficar dando combustível ao pensamento. Só que de uma maneira geral, a gente durante a vigília não faz outra coisa senão dar combustível aos pensamentos, às emoções, né? Às sensações, geralmente perturbadoras, que perturbam, que causam sofrimento. Então, quando a gente fala pensamento, pensamento geralmente não é isento de emoção. Então a gente tem que pensar sempre assim: pensamento traço emoção, pensamento traço emoção, ou pensamento emoção, ou emoção pensamento. Quando você surge um pensamento ameaçador,
surge o medo. Então, a emoção do medo surge, que é muito comum, né? A gente está sempre envolvido nesse tipo da emoção do medo, né? Porque o medo é em relação a algo que não aconteceu, né? Que poderá acontecer. E isso vai gerando aquilo que a gente chama de ansiedade, que é quando será que vai acontecer? E aí a gente fica nesse estado de espírito de tensão, tá? Então a gente está sempre aguardando alguma coisa acontecer que pode nos ameaçar, né? Agora, o núcleo disso, aquilo que está mais no centro, é que no fundo a gente tem medo não só de não existir, mas também de existir. Por que que a gente tem medo de existir? Porque a forma que a gente existe é perturbadora. É uma forma tensa, geralmente, né, gente? Eu estou tratando isso, assim, uma forma mais extrema, né? Não, não todos os dias. Isso a gente pode se libertar disso. Essa é uma boa notícia, né? Mas primeiro a gente tem que constatar essa situação. Geralmente é assim. Por quê? Existe um condicionamento que está indo nessa direção. E o condicionamento já vem de casa. Porque os pais já passam isso para a gente. Que a forma que a gente é criado é uma forma conduzida pelo medo. Não faz isso, não vai em tal lugar, pode acontecer isso com você, você vai se machucar, você vai. Lógico, gente, existe uma boa intenção, né? Existe também aquela preocupação, mas é uma preocupação exagerada. E isso cria na gente uma sensação de fragilidade, né? Diante de todas as coisas. Então, é tipo assim, eu não sou capaz de existir direito. Então, por isso é o medo da existência. Eu não sei como existir de uma forma satisfatória, de uma forma pacífica, que não seja conturbada. Tá fazendo sentido, gente? Faz Vamos, muito sentido aqui, eu achei diga, Isaac, de tudo. entende? Então, e aí que entra a espiritualidade que eu estou falando. Aí que entra a espiritualidade. E o que espiritualidade que é essa? É a sua espiritualidade. Não é uma espiritualidade vinda de fora. Ah, todo mundo tem essa espiritualidade. Às vezes mais aflorada, às vezes menos aflorada. Mas quando a gente está nessa espiritualidade mais aflorada, geralmente a gente vai procurando os caminhos espirituais que você mais se identifica. Mas no fundo você está procurando você mesmo, você mesma. Você está procurando a sua própria espiritualidade, o sentimento de espiritualidade, que já está aí, que já está em você. Mas todo esse condicionamento que está dizendo que a gente é frágil, que a gente é limitado, não, ou melhor, impede que você se reconheça nessa espiritualidade que já é sua. É uma espiritualidade original.
é um estado original. E no budismo é chamado de face original, né? É o que já está aí antes dos seus pais nascerem. Já está aí. Então, é o reconhecer que já está aí que vai trazer essa paz. O que é a paz? Ausência de medo. Só isso. Quando o medo não está presente, a paz está presente. Quando o escuro não está presente, a luz está presente. Automaticamente. Não tem como haver uma convivência das duas realidades, né? Luz, escuridão. Ou é luz ou é escuridão, né? Ou é medo ou é paz. Não tem como conviver isso. E a gente está acostumado com alternância, né? Porque nesse sentimento, né, de, vamos chamar assim, de estar numa situação inapropriada, esse sentimento de estar numa situação inapropriada, tira da gente a capacidade de se ver como fonte. E aí você vai entrando nesse condicionamento, né? Boa noite, bem-vinda, Sandra. Aí você vai entrando nesse condicionamento e vai se moldando nesse condicionamento, ok? Então, você vai se reconhecendo nesse condicionamento. E aí, essa verdadeira natureza, essa verdadeira face, ou isso que é original em você, começa a ter um estranhamento. Ou pelo menos você não se sente no direito de assumir essa condição original, tá? Então, olha para você e percebe que toda a sua perturbação começou e continuou porque você acha que as nuvens que estão aí pesando o seu estado de espírito, fazem parte de você. O dia que você entender que você pode e deve fazer uma ruptura com esse estado de pressão, de tensão, né? Você se liberta. E por que a gente não faz essa ruptura? Porque a gente se reconhece nesse estado de tensão, mas aí a gente não sabe o que a gente pode substituir. A gente não sabe para onde vai. Então, existe também uma sensação de quando você está perdido, né? Uma sensação de confusão, de você não sabe para onde ir. Bom, tá aqui, não tá bom, mas o que eu posso fazer? Como que eu posso substituir isso aqui, né? Porque geralmente esse estado de espírito gerado, tendo como combustível o medo, a gente vai ter a impressão de que o medo vai continuar como base do outro estado de espírito. Então é difícil substituir essa base, porque a gente não viu a causa. A gente não viu essa causa. Qual é a causa do estado de espírito do medo? Essa é a pergunta. Estou lançando a pergunta para vocês. A Gaia voltou.
Alguém se habilita? Alguém responde? Qual é a base do estado de espírito do medo? Por que que você tem medo? Hein, Valéria? Devido à sensação de ser pessoa, o pensamento eu, É, separado? é uma boa resposta. Boa resposta. Quem mais? Alguém arrisca? Eu acho que é porque a gente quer continuar vivo, Isso, a isso, gente tem medo pra não é, morrer. isso. Porque, ó, então a base do estado de espírito do medo, como a Valéria trouxe, o Isaac trouxe, puxando um pouco, né? A Valéria fala o eu, né? O eu. O que que acontece com o eu? O eu existe, né? Então, é como uma coisa que está intrínseca ao eu. A existência é intrínseca ao eu, né? Quando se fala eu, existe, né? O Isaac trouxe de uma forma mais, vamos dizer, mais exposta, né? O eu está evocando a existência. O Isaac trouxe a existência pela própria existência. Então, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de existir. Porque a forma que a gente existe, a maneira que a gente entende que existe, é limitada. É uma maneira limitada no tempo, é uma maneira limitada pelo pensamento, pelo corpo, né? O corpo traz a sensação de que este eu tem um limite, né? E aí, quando você começa a entender que este corpo desaparece, você começa a ter o medo da morte, né? Mas o medo da morte é uma consequência de existir. O medo inicial é eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com a existência. Eu não sei o que é isso, né? E por não saber o que é, e por ser inábil para abordar essa existência de uma forma que eu possa apreender o que seja isso, para eu ter um tipo de controle sobre isso, porque o que, que a mente aí está buscando? Um controle sobre a existência. Da onde surge um medo? Não é exatamente no medo de existir, mas é o medo de não saber como existe. Eu existo como corpo, eu existo como pensamento, eu existo como mente. Eu quero uma definição de um eu para existir. Aí volta no que a Valéria falou. Eu quero continuar sendo sempre este eu. Eu quero que a história continue. Eu tenho medo do fim da história. Eu tenho medo da história não continuar, né? Ah, agora a gente pode fazer a seguinte observação. Ah, você existe porque você quer? Você colocou a sua vontade no ato da existência? Agora eu existo. Agora eu tenho um corpo. Agora eu cresço. Agora eu envelheço. Não.
Então você começa a entender que essa falta de controle sobre tudo que existe é inerente à própria existência. O medo vem da falsa sensação de controle. Aparentemente eu tenho algum controle, mas eu não tenho todo o controle. E eu tenho medo de não ter todo o controle. Quando eu percebo que o que surgiu como existência não veio da minha vontade, eu não decidi existir. Eu não decidi ter este corpo. Eu não decidi que esse corpo crescesse. Eu não decidi nada sobre isso. Então, você vai começar a sentir um desapossamento. Aonde está o medo? Na ideia de posse. O medo está na ideia de posse. Está na ideia, na verdade, de um possuidor, né? Alguém que possui um corpo, alguém que possui um pensamento, alguém que possui, por fim, uma existência. Então, quando surge o possuidor da existência, ou eu existo, né, o medo acontece, porque eu não sei como eu existo. Eu não sei como eu cheguei a existir. Mas parece que eu existo. Parece que esse eu existe dessa forma. Mas não é assim que esse eu existe. A existência acontece independente da sua posse, da sua ideia de posse sobre ela. Entende? Então, no momento que você se apropria da existência, o medo acontece. Então, a base do estado de espírito, de medo que a gente desenvolve, o que está nessa base? Sensação de posse. Esta vida é minha, eu não posso perdê-la. Eu tenho que mantê-la. Eu tenho que mantê-la. Eu. Cabe a mim. Eu tenho que me esforçar para mantê-la. Isso é a coisa mais idiota que existe. Porque eu não controlo meu batimento cardíaco, eu não controlo minha respiração, eu não controlo minha digestão. Ou seja, eu não tenho posse sobre o organismo, sobre as funções do organismo, né? A gente é mero partícipe. O que você pode fazer para manter o organismo? Se alimentar bem, né? Cuidar da saúde nesse sentido, né? Beber água, fazer algo assim de uma forma periférica. Essencialmente, os comandos vitais do organismo não estão à sua disposição. Nós sabemos disso, né? Então, diante dessa certeza, quando a gente começa a admitir isso, ao contrário de isso gerar medo, isso gera uma tranquilidade, porque você entende que não depende de você, não depende de você. E aí, muito daquelas nuvens que povoavam o seu céu, o seu espaço de céu, começam a perder força, a perder peso, fica mais leve, porque essa responsabilidade de existir pelas suas próprias forças acaba. Eu não existo porque eu quero, porque foi da minha vontade. Eu não existo pelas minhas próprias forças. A existência acontece independente de mim, independente da minha história, independente se a minha história vai continuar, se não vai. Entende? Isso é uma libertação, isso é uma liberação. Então,
Esse é o convite. Isso é espiritualidade. A espiritualidade que a gente vê normalmente aí surgindo nos lugares é uma roupagem disso que a gente está falando aqui, que é o centro, que é a essência. E essa essência só você pode realizar. E aquela roupagem das religiões e da dita espiritualidade, ela conduz você até um certo lugar, para que a partir dali você enxergue por si mesmo. Então é isso que a gente está fazendo, inclusive aqui no satsang, né? Só que a gente nesse satsang está tentando tirar totalmente essas roupagens para que você tenha essa experiência direta, o contato direto com essa realidade, que é uma realidade desintoxicada, tá? Desconfigurada, ela não está se configurando, né, em uma forma determinada. E ela não precisa ser mantida pelo seu esforço. Então a gente praticamente não vive essa vida. A gente corre atrás de uma satisfação que nunca acontece. A gente está sempre quase feliz. A gente está na antessala da felicidade. Por que a gente não consegue ser feliz? Porque a gente carrega esses pesos, achando que a gente é que tem que proporcionar para a nossa própria existência, nossa existência. Nós temos responsabilidade de existir desta forma. Nós temos que nos conduzir desta forma. Nós temos que continuar a história. Oi, Leide. Ô Maurício, você está falando aí sobre essa questão do medo, sobre a gente não ter não ter domínio, né, sobre a vida e tal. E eu tô pensando assim na experiência que eu vivo mesmo, né, com a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é a Sara. Então, Sim. assim, inicialmente, quando ela tinha lá 20 crises de convulsões por dia, até uma experiência vivida mesmo, acho que vale a pena falar. Lógico. Eu tinha um desespero imenso naquele momento que, poxa, ela poderia perder a vida a qualquer instante, né? Sim. Ela precisa de oxigênio imediatamente e eu tinha um desespero imenso de salvá-la. Sim. E aí, um determinado dia, nós tivemos que ir para o hospital e a Sara não voltava e precisou de doses e doses de adrenalina e o coração dela pulsando muito forte, ela quase tendo um ataque cardíaco. Naquele momento, eu experimentei uma coisa assim, uma sensação que mudou a minha vida, sabe? Mudou o meu jeito de enxergar. Que por mais que eu fizesse, realmente aquilo não estava diante das minhas mãos, né? Que eu poderia dar conforto, eu poderia cuidar da melhor forma possível, mas o sopro da vida não estava diante de mim. Sim. Então, assim, isso tudo me fez enxergar o mundo assim, me faz todos os dias, na realidade, porque a gente vai crescendo muito com cada momento que a gente vivencia, de entender, sabe, que tá tudo nas mãos de algo maior mesmo, de algo fora daquilo que eu acho que eu tenho controle. Então, você se deparar, não foi com a minha morte, né? Mas eu deparei com o final de vida dela várias e várias vezes, e assim, não tive controle nenhum. E isso vai fazendo a gente repensar muitas coisas, né? Vai fazendo você viver de forma diferente. Você dá valor a coisas que você nunca deu, né? Por exemplo, o fato dela necessitar de cuidado, ela não consegue pedir uma água. Muitas vezes, quando eu vou tomar uma água, eu penso, meu Deus, obrigada, porque eu consigo fazer isso. Quando eu vejo que ela não consegue se movimentar, ela não consegue pedir algo, eu penso, poxa, obrigado, porque eu consigo me levantar. São coisas do dia a dia. Eu acho que quando a gente contempla isso, tem essa
gratidão por aquilo que a gente consegue, né, realizar, eu acho que tudo muda, né, ô Maurício? É uma experiência que eu queria dividir com todos, porque Uhum. talvez não sejam todos que tenham vivenciado esse momento, né? Enfim. Um momento, devido ao nosso condicionamento, né, Leide? É como você falou, eu levanto, eu bebo água, né? Ela não consegue nem pedir água, né? E ela, quem é ela? Ela é minha filha, né? E eu sou a Leide, né? Então, na verdade, existe, a gente ainda está preso nas identificações, né? Quando a gente vai, por exemplo, para a devoção, que é um caminho também que liberta, de acordo com o que você está abordando essa devoção, né? Se você quiser levar ao pé da letra, vamos chamar Deus, né? Você for uma força maior, tal, né? A Sara não é sua filha. A Sara é de Deus. Você mesmo não possui a sua própria individualidade. É Deus que possui a sua individualidade. Não é você que levanta para tomar água, é Deus que levanta para tomar água. Não é você que respira, é Deus que respira. O que vai acontecer? Vai ter você vai deslocar a ideia de possuidor. Porque até então a ideia de possuidor ainda está acontecendo. E quando ela está acontecendo, as coisas ainda não estão bem resolvidas. Ainda tem sofrimento envolvido. Porque você começa a comparar. Eu consigo levantar e beber água. A minha filha não consegue nem pedir água. Isso é injusto. Porque tem uma comparação, né? Então, por que eu consigo pedir água e ela não consegue pedir água? Então, a separação está aí. Tem eu e tem ela, né? Então, tem a ideia de posse. Eu me possuo. Eu possuo uma filha, né? Então, esse possuidor, se você entrega essa ideia de possuidor, né? Mesmo porque ela não tem base nenhuma. Você passou a existir sem qualquer interferência da sua vontade. A Sara passou a existir sem qualquer interferência da vontade própria dela. Alguma célula aí de espermatozoide, né? Com óvulos e células multiplicando, que não tem nada a ver com você, no sentido de que não foi você que fez. De repente tinha um embrião, de repente tem um feto, de repente tem um corpo, de repente tem um bebê. Nenhuma dessas etapas você influenciou em nada, no sentido de criar isso, né? Isso surge, independente da sua vontade e da minha. O que acontece? Nós não possuímos isso. Então, quando você se anula, quando a Sara se anula, só tem Deus ali, não tem mais ninguém que possa se apropriar disso. Então, o nosso grande problema é querer se apropriar daquilo que não é nosso. Essa vida não é nossa. Você achar que a vida é nossa é uma ideia, é um achismo. Ô Maurício, posso colocar mais uma coisa? Diga. É até confuso, assim, sabe? Porque eu não sei se isso tem a ver com esse sentimento que é o amor, né? Que é incondicional mesmo, o amor de pai e de mãe. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que, inclusive, não existe a Sara e eu, existe a gente. É como se nós fôssemos apenas uma pessoa, sabe? O tempo todo. É como se ela fosse minha extensão mesmo, assim. Então, Então,
Se eu tomo água, eu vou ofertar água. Se eu sinto fome, eu tento ofertar o alimento. Se eu vou ao banheiro fazer um xixi, eu já troco. É como se realmente a gente fosse fundida, sabe? Como se não houvesse nenhuma separação. É uma coisa impressionante Não, isso, eu isso não eu consigo entendo, explicar. mas você vai sofrer porque ela é uma extensão sua. Você possui essa extensão, entendeu? Então, a partir do momento que você entender que você não é nem a fonte no sentido de ser alguém, né? Separado, por exemplo, né? Você não é a existência condicionada com uma ideia de Lady. Quando você fala assim, a Sara é a minha extensão, a Sara é a extensão da Lady. A Lady existe. A Sara pode até nem existir, porque ela é uma extensão da Lady. Mas a Lady existe. E quem é a Lady? Sou eu. Então, quando você fala a Lady sou eu, tá? E a ideia de posse? E a ideia de posse é que torna a vida angustiante. Traz o medo de perder a posse. Se eu possuo alguma coisa, eu posso perder essa coisa. Se eu possuo uma extensão, eu posso perder essa extensão. Se eu me possuo, eu posso me perder. Entende? Então, o medo vem da ideia que eu tenho de ter que proteger aquilo que é meu. É porque a ideia de que isso é meu, que eu tenho domínio sobre isso, me torna um prisioneiro disso. Entendeu? Que eu estou chamando de casulo. É aquilo que é limitado. Isso aqui é meu, né? Por exemplo, você está numa casa. Essa casa é minha, né? Ah, é alugada, mas agora é minha. Eu comprei. Como é que você prova que essa casa é sua? Vamos supor que você comprou a casa. Você vai lá no cartório, está escrito lá, a casa é da Leide. É um papel escrito, uma língua que vai desaparecer. Então, a ideia de que as coisas são perenes e que elas possuem algo que as dominem é o que causa o estado do medo contínuo. Por mais bonita que seja a história da humanidade, essa humanidade vai se extinguir. Pelo simples fato do planeta, em algum momento, vai se extinguir. O sistema solar vai se extinguir. Então, a gente tem uma falsa ideia de que as coisas vão permanecer. A humanidade, a história da humanidade, tudo o que foi vivido pelo ser humano vai acabar. Então a gente acha que o ser humano é eterno, que a cultura humana é eterna, que as cidades que o ser humano fez são eternas, né? Que os países da forma que a gente dividiu são eternos. São ideias humanas, provisórias. Quando você começa a vivenciar isso, experienciar isso, acontece uma coisa que é uma ruptura. Você está rompendo com o imaginário. Está rompendo com aquilo que está te prendendo. E aquilo vai parar de trazer sofrimento, entende? A forma que você coloca, Leide, ela é saudável até um certo ponto, até um certo limite. Mas ela também tem um problema intrínseco, né? Que é o desejo de continuar assim, entendeu? A gente tem isso. Não estou dizendo que não,
Mas isso é um problema, porque a gente não vê as coisas como elas são. Como que as coisas são, né? Elas são extremamente efêmeras. Elas são como éter, né? Elas sublimam, né? Do líquido para o gasoso e desaparece, né? As coisas estão desaparecendo a todo momento. Aquele momento que você estava no trabalho, desapareceu. O momento que você entrou na sua casa, desapareceu. Agora você está no satsang, daqui a pouco o momento que você está no satsang desaparece. Aí você se revolta contra isso. Por quê? Não pode, porque é assim, né? Não tem alternativa. Ah, eu pode ser de outro jeito? Não pode ser de outro jeito. E por que que a gente vai sofrer? Se a gente achar que isso aqui é nosso. Isso aqui está sob o nosso controle, né? Então, onde está a verdadeira libertação, né? O que que Cristo falou? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. As coisas não têm um possuidor. As coisas não são feitas a partir de nós mesmos. Nós não criamos nada, né? A existência nos criou. Deus nos criou, seja lá o que for Deus. Também não é compreensível, né? O grande mistério nos criou. Existe um sentido, mas é um sentido desconhecido, não conhecido. Eu estou falando em um espectro amplo. Eu não estou falando dentro de um mês, de um ano, de 10 anos. Eu estou falando em um tempo amplo. E a gente tem que ter essa perspectiva de um tempo além do tempo, né? Porque só nessa dimensão é que a gente encontra o que é original nosso. Senão a gente vai ficar pegando coisa emprestada, porque essa cultura, ela nos deu alguma coisa. Essa civilização, esse modo de entender as coisas, esse condicionamento nos deu as coisas. Nos deu um abrigo, nos deu calor quando tem frio, né? Nos deu ar-condicionado quando está calor, nos deu uma mesa para comer, nos deu cadeira, escova de dente, sabonete. Então, quando você olha esse ambiente que você está inserido, parece que ele surgiu junto com você. E é o que a gente estava falando. A água não sai da parede, né? Quando você abre a torneira, a água não sai da parede. Ela tem todo um sistema para chegar até a sua casa. A eletricidade também não sai da tomada, tem todo um sistema, tem toda uma estrutura montada. Então, o que está acontecendo? Ah, isso está sendo oferecido para você como algo que você entende que é assim, né? Mas não é sempre assim, não foi sempre assim. Então a gente começa a relativizar coisas que a gente acha que são absolutas, né? Eu tô colocando assim para a gente ter uma perspectiva diferente. Estou apontando, é difícil falar isso, né, Leide? Mas eu estou apontando que quando você era criança, a Sara não existia, né? Seu marido não existia. E as coisas vão surgindo e vão desaparecendo, né? Os pais, da forma que você encontrou quando você nasceu, não existem mais. Eles podem estar vivos, mas não existem mais, né? Então, todos esses contextos devem ser valorizados, mas devem ser vistos como eles são. É como se você visse uma flor que floresceu, achou bonita, né? E depois, no outro dia, a flor desaparece, murchou, né?
E aí vem eu me lembrei agora daquela história, né, do Sermão da Montanha, né? Olhai os lírios do campo. Olha que coisa linda, né? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, né? E eles não, eu não lembro direito, eles não tecem e não fiam, né? E nem Salomão, na sua glória, se vestiu como um deles, mas amanhã serão atirados ao fogo. Essa é a verdade. Essa verdade, Cristo está falando. E Cristo está falando também. Conhece essa verdade, porque essa verdade te liberta. Te liberta da prisão de achar que você possui coisas. Você é um possuidor de coisas. Você possui, por exemplo, a vida. A vida te traz medo, traz um estado de espírito de medo, desde que você ache que essa vida é sua. Porque ela pode acabar e você não pode fazer nada em relação a isso. Ao passo que, se você entende perfeitamente que isso não é a sua vida, que isso é a vida da própria vida acontecendo, inexplicavelmente, misteriosamente, insondavelmente, não tem como compreender isso. Se eu abro mão do desejo de entender isso, eu me liberto. Porque daí eu me liberto da responsabilidade de entender isso. Eu deixo como é. Eu não vou interferir. O grande problema que nos traz sofrimento é achar que a gente pode interferir. Achar que a gente tem um poder de interferir. Nós não temos poder de interferir. Ponto. Maurício, Galera, é, o condicionamento de que a gente tem o poder de interferir é muito forte, né? quem ensinou isso para você? Seu pai e sua mãe, né? A gente É. já foi criado achando isso. E a gente pensa que escolhe, por exemplo, ter filho. Hum, A gente pensa que escolheu o teu filho e tem responsabilidade sobre ele né, e tem essas ideias. É igual você falou, a gente tem as crenças e a gente convive com elas como se elas fossem absolutas. reais, E a absolutos. principal crença é o pensamento eu sou essa pessoa. Essa é E a principal crença. Você falou é, da posse. sim, E após. questionar ela é complicado, porque a gente desaparece, né? E sim, mas vamos relativizar, né? Que nem você falou. A gente escolheu ter filho. Vamos supor que você, né? Seu marido. Pelo menos o condicionamento aqui foi esse, né? Vamos ter filho. Mas de repente você não podia ter filho. Vamos supor que você tivesse algum problema, que você não pode ter filho. Então não é uma escolha sua, né? Em uma forma central, uma forma estrutural, não é uma escolha sua, né? Poderia acontecer. Ah, mas tudo bem, aconteceu de você ter duas filhas, né? Que você tem? Uma filha. Quantos filhos no total? Uma, Eu tenho duas? uma filha só, Só uma foi filha a só. filha. Tá, então vamos lá. Eu acho que na época, nossa, eu acho que hoje pode, né, Lili? A Lília sabe. Escolher o sexo, né? Mas é uma coisa que não dá para escolher, assim, se não houver uma tecnologia, uma coisa, não tem como escolher, né? Mas, para não ficar viajando muito, a questão que você trouxe, por que que é relativizar? Eu não vou, você não vai, ninguém aqui vai sair pelado na rua. A gente usa roupa, mas a gente sabe que a roupa não é a gente. Pronto, relativizou.
o que que a gente entende? Por que que a gente sofre? Que tudo que é nosso é nosso. A roupa é nossa. Por exemplo, você está com essa roupa aí, todo mundo está de roupa. Você já teve 5 anos de idade? Alguém, todos aqui já tiveram 5 anos de idade? Cadê a roupa que você vestia com 5 anos de idade, que era sua? Cadê aquela roupa? Aquela roupinha, né? Sumiu, né? Então, a sua roupa hoje está aí nesse corpo, dentro desse corpo. Essa roupa é original do corpo? Não. O corpo originalmente sai pelado do útero, né? Vai vestido para o fundo da terra, mas também desaparece junto com a roupa. Então é assim, né? Agora, essa roupa, ela é algo que a gente pode olhar de uma maneira diferente. Ela não é minha. Ela está sobre o corpo porque ela veio fazer essa função durante um tempo, como todas as roupas que nós usamos no passado e que não temos mais. Cadê o seu vestido de debutante de 15 anos, Valéria? Não sei se você debutou. Sim, Aí, viu? já acabou, nem sei o destino dele. Tá vendo? Né? Então é isso, sapato. Cadê o nosso sapato? Cadê aquele sapatinho nosso de 6 anos, 7 anos que a gente usava? Né? Cadê aquele tênis, aquela conga? E aí a Lili fica falando, é verdade, até o nosso corpo é uma roupa. E aí eu vou dizer, até o corpo é uma roupa. Porque a gente não vai ficar Ai, falando nosso, né? Essa mas o roupa mais aí. importante que eu Hã? acho do satsang, Hã? mais importante que eu acho do satsang Hã? é lembrar a gente de questionar essas certezas que a gente tem, Exatamente. né? É. Porque é a certeza que faz a gente sofrer, no fundo. Sim, é. Né? Por exemplo, você adora essa roupa, rasgou, você vai sofrer, porque essa Uhum. roupa é sua. Então, a ideia de que a roupa é sua, né, traz sofrimento, porque o que gera o sofrimento? A sensação de posse, a sensação que a gente tem alguma coisa. É isso que gera o sofrimento e que gera o medo também de perder isso. Né? Agora, se eu tenho a convicção que eu não possuo nada, nem a própria existência, o que eu tenho Mas, a ô perder? Maurício, mas aí que tá. Hum. E para ter essa convicção. Para ter essa convicção é viver sem ficar agarrado a pensamentos, a conclusões, né? Porque essa conclusão que a gente está tendo é uma conclusão óbvia, que a gente pode nem gostar, mas é óbvio. Não tem como dizer que a gente é dono de alguma coisa. Se você consegue colocar isso em prática, Valéria, realmente, não é do dia para a noite, mas a gente fala, realmente eu percebo que eu não sou dono, né, de nada, você morre antes de morrer. Que é o que os sufis falam, né? Morra antes de morrer. Morra. Então, a morte do possuidor é a libertação da sensação de existir, porque a existência acontece por si mesma, ela não depende de ninguém aqui para existir, e ela Acho vai que um deixar grande de existir. alívio, É livre, grande alívio de uma né? carga. A existência é livre para existir e para deixar de existir. Uhum. Se a gente conseguir comemorar isso, ó, a existência é livre para existir e para deixar de existir. Nós não estamos pondo nenhuma regra para ela, mesmo porque nós Abrir mão da arrogância. exatamente.
Quando a gente impõe regras para aquilo que a gente não tem controle, a gente vai sofrer, né? Exemplo, eu quero que uma pedra voe, né? Eu vou jogar a pedra, eu que em vez de cair, eu quero que a pedra suba. É o meu desejo. Eu comprei uma pedra, paguei lá R$ 200, porque falaram para mim que essa pedra voa. Aí eu vou jogar ela para cima, eu vou querer que voe. Não dá, né, meu? Não dá para ir contra, né? A lei das coisas. Não importa a regra que eu queira colocar sobre a existência. A existência tem as próprias regras. Não sou eu que estou definindo regras. O nosso sofrimento, ele vem da sensação de que nós podemos definir regras para isso que é totalmente absurdo. Existia absurdo. O normal seria não existir. Existir não é normal. Não é normal. Olha o redor aí. Né? Vai lá, na Lua não tem nada, Marte não tem nada, Sistema Solar não tem nada. Pode ter algum canto aí, sei lá onde, né? Mas é raro, é raríssimo. Então, não é tão normal, né? Agora, não tem interferência nenhuma. Nossa, não foi o ser humano que inventou o ser humano, que criou o ser humano. Não foi. E aí a gente começa a acreditar, como a Valéria trouxe, né? Essas crenças é que nos fazem sofrer. Então a gente vai identificando as crenças, vai desmistificando as crenças e vai vivendo mais leve. E aí o céu vai ficando cada vez com menos nuvem. E daqui a pouco tá um céu sem nuvens totalmente luminoso. Esse é o estado de espírito original, né? Originalmente nós somos assim. Quando nós acordamos, nós não temos nenhum tipo de intoxicação, nós não estamos intoxicados com, com aflições, com angústia. Isso vai acontecendo durante a continuidade da história, né? A repetição da história. Ok, gente? Ó, acho que tá bom, né? Alguém quer trazer alguma coisa? Kelly? Não? Isaac, quer falar alguma coisa? Não. Tá ok? Tudo certo. Beleza. Bastante conteúdo, gostei de tudo, Que bom. mas nenhum comentário. Hã? Ah, tá, um comentário já que você está perguntando. Ah, Eu vai, gostei vai. bastante da ideia de que o que a gente acha que é a gente é só uma roupa. Eu entendi muito bem essa analogia, eu gostei dela. Ah, legal. O que a gente acha que a gente é só uma roupa, isso que você falou, né? Sim, a nossa identidade. Ok, ok. Bacana. Legal mesmo, Isaac. Leide, alguma coisa? Opa, desculpa. Eu estava mexendo com a Sara aqui. Não, não tenho nada não, Maurício. Sensacional, como sempre, né? Graças a Deus aí. Nossa, fantástico. Obrigado. Ó, a Maria de Fátima está perguntando: libertação, liberação, qual a diferença? Maria de Fátima, você está aí? Tô. Você bebeu 3 litros de água durante o satsang. Exemplo, ok? Sim. Vai ficar apertada, não vai? Aham.
não vai ficar assim. Quando você está apertada, você começa a ficar aflita para ir no banheiro, não fica? Sim, Aí você vai no banheiro e vai fazer xixi, ok? isso. Isso é liberação. Ah, liberou geral. Liberou. Então, ele Liberou. traz o quê? Alívio. Alívio. Ai, que bom. O que estava me perturbando deixou de me perturbar. Porque houve uma liberação, né? Eu matei o que estava me matando. Existe esse ditadinho aí meio... Aham. Alguém sabe o que é isso? A fome. Fome. Isso, eu matei o que estava me matando. Isso é uma liberação, né? Você come, está liberada da fome, ok? A liberação, nesse sentido, ela é pontual, ela acontece e depois as coisas vão tornando a ficar complicadas de novo. Complicadas não, elas vão tomando o próprio curso, né, das coisas. Você bebeu água, fez xixi. Sentiu sede, bebeu água de novo, vai fazer xixi de novo. Ok? Isso a gente vai tratando como liberação, né? Um certo alívio de uma tensão de alguma situação, né? A libertação, ela é mais ampla no sentido de ponto de vista. Você mudou o ponto de vista. Você deixa de uma maneira definitiva de se prender, de se aprisionar por aquele outro ponto de vista. Isso te traz uma, uma emancipação. Você, vamos dizer, você começa a ter a sensação que aquilo não te prende mais, né? Aquilo deixa de ser um, um cativeiro, né? Uma forma de impor sofrimento a si mesma. Quer exemplos de libertação? Libertação é você, quando era pequena, ia no supermercado, ou numa venda, ou sei lá, no mercado, ou numa loja de brinquedo, e queria um brinquedo, e queria e ficava desesperada, ou queria uma certa comida, ou queria alguma coisa, e aí começava a fazer birra para a mãe. Até a mãe dá o negócio ou não dá. Aí saía, acabaria o mundo se você não tivesse aquele sorvete, exemplo, né? E hoje, você sabe que não é assim. Libertação. Você Entendeu? gostou, hein, Maurício? Você gostou de Eu gostei da sua brincar, pergunta. brincar com as suas palavras, né? Mas é simples, né? Não é simples? É. Eu não preciso mais me arrastar no chão por causa de sorvete. Aham. Mas a questão aí é substituir o sorvete por outra coisa. Aí a Aham. gente se liberta do sorvete, mas coloca outra prisão no lugar de sorvete. Ok? Então presta atenção nisso só, né? E aí a gente vai vivendo. E o satsang serve para quê? Para a gente viver melhor. O que que a gente pode fazer? Viver melhor, né? Viver sem essas neuroses, se libertar dessas prisões imaginárias, né? Que seja o sorvete, seja o carro, seja a casa, seja dinheiro, tudo é imaginado, né? Tudo é a prisão da imaginação, na verdade. Então conhecereis a verdade, né? Ou seja, não se prenda pela imaginação e ela vos libertará. Porque se não tiver nenhum sorvete para me, né, para me deixar aprisionado, ou casa, ou carro, ou dinheiro, ou o que nós estamos falando? Posse. Resumo da ópera. Posse. Eu quero, né? Eu quero, eu quero.
Então, é o possuidor, né? Se não houver nenhum possuidor aí, você está conhecendo a verdade e ela está te libertando. Como Cristo trouxe, né? Muito obrigado, meus queridos. Grata.